trazer um tema para você, que é Jesus, o Verbo, a carne e Deus, que vai estar baseado no livro de 1 João. Quem estava aqui hoje à tarde, viu que nós começamos vendo Jesus como rei, no Evangelho de Mateus, vimos Jesus como servo no Evangelho de Marcos, e vimos Jesus como homem perfeito no Evangelho de Lucas. E o Evangelho de João, ele traz uma característica muito diferente, assim. O Evangelho de João, 90% do que está no Evangelho de João não está nos outros evangelhos. Eu não sei se a nossa irmã Suene vai conseguir botar ali, mas a gente vai chegar lá, eu vou explicar para vocês, eu vou falar o que está lá e o que não está lá. Então eu quero que você preste atenção nisso, porque você vai sair daqui. Você já aprendeu que Jesus é rei? Repita comigo, Jesus é rei. Desse jeito aí está demais. Jesus é rei, amém? Aonde você viu isso, que Jesus é rei? No Evangelho de Mateus. Nós aprendemos que Jesus é o servo perfeito enviado por Deus. Jesus é o servo, repita comigo, Jesus é o servo. E aonde você viu isso? Em Marcos, glória a Deus. Vamos falar Mateus ali, tá bem? Tá top. Tá top. E nós não veio. E nós aprendemos que Jesus foi o homem perfeito, que deixou vários exemplos. Quero dizer que qualquer ilustração é mera ilustração, viu? Aquele ali não é Jesus, é figurativo. Você não sair daqui falando que, né? O pastor botou o símbolo aí, enfim. É mera ilustração para que você entenda. E nós vamos aprender que Jesus é o Filho de Deus e Jesus é Deus. Repita comigo, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus. Agora, com toda a força, Jesus é o meu Deus. Aleluia, Ele é o nosso Deus. Louvores e honras a Ele para sempre. Louvado seja Deus. Passa o primeiro slide que eu quero falar algumas coisas com você. A primeira coisa que eu quero mostrar para você é o seguinte, que João tinha um propósito na vida dele. Evangelista João, filho de Zebedeu, com Salomé. Alguns acreditam que João, a mãe de João era irmã de Maria. Se for verdade, eles teriam um grau de parentesco, João seria primo de Jesus. Esse João aqui não é João Batista e não é João Marcos. Amém? Esse é outro João. Esse é o João evangelista, irmão de Tiago. Você tá fera. Escreveu as 3 epístolas, que escreveu também, e que teve a revelação de Apocalipse. E é aí que eu entro, porque lá em João, no capítulo 21, verso 22, existe um propósito para a vida de João. E qual era o propósito para a vida de João? O propósito para a vida de João era o seguinte, quando eles estavam reunidos, alguns dos discípulos perguntam, mas e esse aí? O que vai acontecer com ele? Aí Jesus vira e fala bem assim, que te importa que ele fique até que eu venha? Ali nós aprendemos qual é o propósito de João. João tinha um propósito de encerrar um livro do Antigo Testamento. Quem se lembra quando Daniel está recebendo as revelações dos finais dos tempos, e Daniel está naquela excitação de completar o livro, aí Deus fala, sela agora o livro que não é para o teu tempo não. Vai vir um outro e esse vai completar o livro das revelações dos fins do tempo. João tem um propósito de receber de Jesus aquilo que aconteceria nos finais do tempo. Então, essa passagem, você pode ver que o propósito que está na vida de João está em João 21, 14. João tinha uma particularidade. Em João 13, 23, diz que de todos os discípulos, ele era o mais amado, ao ponto dele reclinar a cabeça ao peito de Jesus. João tinha uma particularidade. E aqui eu quero entrar com vocês numa coisa, no chamado de João. Por quê? Porque é aqui que a gente vai fazer uma coisa para isso aqui ficar interessante. Nós vamos fazer uma analogia para que você entenda o que eu quero dizer aqui. O que é uma analogia? Nós vamos fazer uma comparação com uma história atual aqui para que você entenda. Amém, irmãos? Eu não consigo fazer isso sem tiver um fundinho. Você põe um fundo para mim? Que eu acho que o fundo emociona as pessoas. Enquanto eu não ver uma lágrima caindo do olho de vocês aqui, eu não vou sossegar a minha vida. Vamos para o chamado de João, lá em Mateus 4, 21. Jesus chama Pedro, e depois que ele chama Pedro, ele chama João e Tiago. João e Tiago eram irmãos, e eles largam tudo e vão seguir imediatamente para Jesus. E aqui eu quero que você fique comigo. Quem é que já fez faculdade aqui? Alguém já fez faculdade? Ou quem já fez um seminário de teologia?
você vai saber que no final da sua faculdade, você precisa escrever uma coisa que nós chamamos de TCC, término de conclusão de curso, ou você precisa escrever uma coisa que se chama monografia. Para os mais antigos, igual eu, é TCC. Para os mais novos, é monografia. As coisas vão atualizando. O que é isso? É que no final dessa faculdade que você tem, você precisa fazer um relatório daquilo que você aprendeu. Olha que maravilha. Dá um peso, não vem, né? Parece que o Espírito Santo chegou aqui agora. Ele já estava aqui, mas parece que ele chegou agora. Eu cheguei, estou aqui. Glória a Deus. Ele já estava aqui desde o sábado passado, quando nós saímos daqui. Amém, querido? Então, Jesus vê João e fala bem assim: ei, vem fazer parte da minha faculdade. Faculdade de Teologia de Jesus. Você está entendendo que isso é uma analogia? Para ficar claro para você, porque se eu chegar aqui e começar a usar homilética, usar essas coisas de teologia, vai ficar chato para você, vai ficar chato para mim. Jesus, vem para a minha faculdade. João, vem para a minha faculdade, e nessa faculdade, você vai, no final dela, escrever o seu TCC, o seu término de conclusão de curso, a sua experiência durante os 3 anos que você vai caminhar comigo. Nesses 3 anos, João, você vai ver coisas que ninguém viu. As aulas da minha faculdade, elas não são só teóricas, elas são práticas também, João. Eu vou mostrar isso para você. Nas aulas da minha faculdade, João, se você perseverar até o fim, vão ser revelados a você coisas que começaram a ser revelados há 500, 700 anos antes, e elas vão finalizar em você. Porque todos aqueles que são fiel à minha voz e praticam as minhas palavras, eles são bem-aventurados. O nome deles estão escrito na história. Queridos, se nós permanecermos fiéis à voz e à palavra de Deus, o nosso nome também vai ser escrito na história da eternidade, no livro da vida. João era um santo homem de Deus, e nós também somos santos homens e mulheres de Deus, e da mesma forma que havia um propósito para a vida de João, de revelar as coisas que se aconteceriam no fim dos tempos, é o mesmo propósito para a nossa vida, de proclamar em alta e bom som: Maranata, ora vem Senhor Jesus, Jesus está às portas e volta. Havia um propósito, e um chamado. João, vamos para um cursinho de teologia aqui que eu vou dar para você. Glória a Deus. João, como todo bom aluno, começa o curso de teologia. Não só João, 12 discípulos começam o curso de teologia de João. E os irmãos sabem que, passa o próximo aí, os irmãos sabem que às vezes quando você começa a faculdade, ou um seminário, ou alguma coisa assim, chega no momento que vai desanimando a galera, né? Nem todo mundo completa o curso. É uma coisa incrível. E João não. João, ele concluiu o curso. E tem mais, João fez pós-graduação na Faculdade de Teologia de Jesus. Por quê? João termina o curso ali na cruz, na conclusão ali, quando Jesus morre. E ali acaba a Faculdade de Teologia de João, mas João vai continuar isso na pós-graduação. Qual era a pós-graduação? É quando as 2 mulheres chegam no túmulo e elas veem que o túmulo está vazio. E João corre com Pedro e chega até o túmulo e vê que o túmulo estava vazio, porque ele havia ressuscitado dos mortos. E João, o evangelho de João é o evangelho que mais vai falar de ressurreição. Ele vai dizer no evangelho de João: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Por quê? Porque na pós-graduação de João, ele não só ouviu isso no cursinho dele, ele presenciou isso. E ele estava falando de uma experiência que ele viu. Mas não acaba aí, precisava ainda terminar a pós-graduação dele. E aí, com um conjunto de testemunhas, ele vê Jesus sendo assunto aos céus para que se cumprisse todas as profecias bíblicas, amém? E aí João começa a escrever o Evangelho de João. O que é o Evangelho de João, pastor? O Evangelho de João é um TCC, é uma defesa de uma tese. João escreve uma tese. E você vai entender por que João escreve essa tese.
João ele faz a defesa de uma tese que ele recebe de Deus. O Evangelho de João, ele tem um propósito. João tinha um propósito para a vida dele, mas o Evangelho de João tinha um propósito. E o primeiro propósito do Evangelho de João era provar para todo mundo que Jesus é o Filho de Deus. E é por isso que a genealogia de Jesus começa diferente. Diz assim, João 1, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Não tem genealogia biológica e humana, é a genealogia do céu aqui. É a genealogia espiritual. Só que me chama a atenção numa coisa. Quem já leu o Evangelho de João aqui, levanta a mão. 3 pessoas. Glória a Deus. Por isso que a igreja está caminhando nessa poder todo. Aleluia. Por que fala que no princípio era no passado? Estava no passado. E era Deus no passado. Porque se estava, como é que Jesus deixou de estar? Se ele e o Pai eram um, vai contradizer a palavra. E se eu sou aqui, vou dar uma ideia para quem tem um amigo ateu. Se eu sou um ateu aqui, eu arrebento com um evangélico. Eu falo, mas ele está falando, eu podia inventar um monte de heresia aqui, irmãos. Um monte de heresia aqui. Eu podia falar que ele só foi, ele não era mais Deus. Eu posso, porque ele era, a Bíblia está dizendo. Se a Bíblia do crente está dizendo, então eu vou no que a Bíblia do crente está dizendo, ele era, não é mais. Ah não, Jesus era, ele foi. Ele foi só por um tempo. Já parou para se perguntar por que João está falando isso? E ele era. Nós vamos chegar lá e eu vou explicar para você. Porque tem muita gente que romantiza a teologia, eu vou explicar para você. Então o primeiro propósito do Evangelho de Jesus, de Evangelho de João. Repita comigo, crer que Jesus é o Filho de Deus. Segundo, crer que no Filho de Deus você tem vida eterna. Aonde eu vejo isso? Eu vejo isso em João 20, 31. Deixa eu ler o que está escrito lá, quer ver? Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo. Nós ouvimos falar de Cristo aqui, pelo irmão Bruno, pelo irmão Mateus, e para que crendo tenhais vida no seu nome. O Evangelho de Jesus, o Evangelho de João, era uma tese querendo provar que Jesus era o Filho de Deus. Querendo provar, mais do que isso, querendo provar que Jesus era Deus. Jesus é Deus, amém, irmãos? Ele foi ontem, Ele é hoje e Ele será eternamente, louvado seja Deus. Só que João não está falando isso aqui. Concorda comigo? Ele está falando, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aí complicou, hein? Porque existe um perigo de você, passo o próximo, romantizar a teologia e espiritualizar o contexto. Existe, irmãos, um perigo terrível. As maiores heresias bíblicas surgem da romantização da teologia. E eu vou te explicar o que é romantizar. Passa o próximo. Eu vou te explicar o que é romantizar a teologia numa experiência própria que eu quero contar para vocês, para ficar divertido aqui para você. Primeira coisa, não romantize a teologia e não espiritualize o contexto bíblico. Repita comigo, não romantize a teologia. Não espiritualize o contexto bíblico. Pastor, mas o que eu espiritualizo então? Você espiritualiza o texto, porque o texto é sagrado e espiritual. O contexto não, o contexto é histórico. E é aí que muita gente se arrebenta. Eu quero contar uma experiência pessoal minha. Ano de 2015. Ano de 2015. Meu pastor vira para mim e fala o seguinte: querido, nós vamos fazer uma viagem. E nós vamos para Israel. Meu irmão, que coisa, desse jeito aí que eu vi, igual glória. Vamos embora para Israel. Israel, Jerusalém? Irmão, desceu uma gota d'água aqui assim. Foi lindo, foi lindo, foi lindo. O que aconteceu, irmão? Nós começamos, tem foto aí? Eu até peguei umas fotos, é coisa íntima minha, irmão, mas eu vou trazer para você ver qual o perigo de romantizar a teologia. Volta aí, que essa daí é por último. Esse é o Rio Jordão. Olha a florzinha do Rio Jordão. Isso aí é um túmulo que não é o túmulo, que eu fui enganado. Isso aí era eu com 190 quilos. Você não podia ter feito um negócio? Uma coisa top para tirar essa barriga daí?
Fogo, aí Vamos lá, não romantize a teologia. Passa aí o próximo para ver. Passa o próximo. Olha, gente. Olha só, para aí, segura nesse aí. Deixa eu fazer um desafio aqui para você. Você que acha que eu não sou homem de oração, você tem uma fotinha no muro das lamentações, irmão? E tem mais, eu botei um bilhetinho lá. Eu vi todo mundo botando bilhete, eu falei, se está funcionando para todo mundo, eu vou botar um bilhete aqui também. Passa o próximo aí, eu nem prestei atenção nessas fotos. Isso é uma pedra. Uma pedra, por que você botou uma pedra? Eu vou explicar, segura na pedra. Passa o próximo aí, que tem com o rabino, o outro lá. Um que tem com o outro tinha um com um gordinho. Mais gordo que eu ainda. Romantizar, não romantize a teologia. A galera ficou louca para ir para Israel. Quem não vai ficar louco? Cristão, o sonho do cristão em Israel, amém? Sim ou não? Todo mundo ficou doido. Eu morava em Londres nessa época. O que aconteceu? A passagem era barata. E aí o irmão que estava organizando, o que ele fez? Ele falou, olha, se eu colocar você e mais 2 irmãos solteiros ou casados, mas num quarto, se forem só vocês, vai ficar mais barato ainda. Glória de Deus. Glória, já é Deus movendo o sobrenatural. E eu comecei a romantizar aquilo. Porque às vezes nós achamos que tudo está girando em torno de nós, e nada gira em torno de nós, tudo gira em torno de Jesus. Tudo que acontece de bom na sua vida, acontece porque foi liberada uma palavra de Jesus para você. Amém, querido? Então tudo que acontece na sua vida é para glorificar Jesus. Não é para promover você. Mas nós achamos que tudo acontece por causa de nós, porque nós achamos que dá Jesus. Nós temos essa coisa. Mas o que acontece? Vamos para Israel. Chegamos em Israel, foram 5 horas de avião, 2 horas de carro, 3 horas andando daquele tamanho. Irmãos, aqui ardia, meu nervo ciático ardia. E pior, meu pastor também nessa época ele era bem cheinho. E os malditos dos outros irmãos, Deus me perdoe pela vida deles, o que ele fazia? O pessoal ia andando. O pessoal não espera ter honra com o pastor não, esse pessoal. E aí eu vi o irmão, vem pastor, põe. Aí ele apoiava mesmo, ele apoiava. Vamos irmão, vamos embora. Ia. Irmãos, então eu segurava o ciático aqui e o peso mais 300 quilos aqui. E eu ia todo encarreirado. Chegamos 11 horas da noite no hotel. Preste atenção, eu estou falando do romantizar a teologia. Chegamos 11 horas da noite no hotel. Chegou no hotel, entrei dentro do quarto com os irmãos. Irmãos, que orar que nada. Eu estava arrebentado. Eu corri, entrei primeiro no banheiro. Eu tomei um banho, aquele banho quentinho, porque lá estava frio à noite. Israel é frio à noite, de manhã é um calor do inferno. Eu cheguei lá, eu não vim para Israel, mas eu estou no inferno. Eu já tomei um choque quando eu entrei nas cidades e vi um monte de menina nova, uma menina nova. As meninas novas ali, com metralhadora nas costas. Primeiro choque que eu tomei, aí aquilo já foi quebrando o romantismo que eu tinha, porque eu imaginei que eu ia chegar lá, eu ia ver os burrinhos de Jericó, pogodó. Eu falei, vou chegar aqui e vou ver tudo igual era antes, irmãos, mudou tudo. Aí, aquele monte de gente com metralhadora, um monte de sniper lá perto desse muro ali, apontando arma, vigiando todo mundo, e aquela tensão começou a tomar conta de mim, os irmãos que estavam comigo, glória, aleluia, xereme canta, glória. Aí eu comecei a ficar assim, eu preciso relaxar e eu preciso viver o que esses irmãos estão vivendo. Espiritual vem em mim, que eu quero viver algo novo. Viu o vibrato? Você gosta, né, Dom? Chegamos lá, irmãos. Irmãos, presta atenção, vamos sério, que a palavra de Deus é coisa séria. Estou falando do evangelho de João. Eu vou chegar na coisa séria, mas isso aqui eu quero que você entenda qual é o perigo de se romantizar aquilo que você acha que é e que não é. Entramos no quarto, tomei um banho, deitei na cama, me cobri. Irmão, parecia um porco baé roncando. E dormindo, irmão.
Isso era 11 horas. Quando deu 2 horas da manhã, começa um louvorzinho no fundo. Aí não tem quando você está querendo desconectar do mundo e descansar, e você não consegue, porque aquela coisa começa. Aí eu, agora, diz o Senhor para você. Aí eu estava assim. O irmão pegou no manto lá e começou. E começou a rodar o quarto e marchava. É Deus, é hoje que nós vamos ver Israel tremer. E eu estou aqui. Aí eu falei, nossa, isso não vai dar legal, porque, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu estou cansado, eu não quero orar, eu quero dormir. Mas foi assim. Para piorar a minha situação, porque eu era o cara mais experiente ali, então eu era assim, eu tinha um título mais alto, eu era presbítero, eles não eram, um era baterista, que não era quase nada. Que tem um valor, sem um baterista, como é que nós vamos ouvir o não dá, né? Sem a bateria não funciona nada. E o outro era líder de jovem. Aí o que aconteceu? Entrando, o líder do jovem, ajoelhou na cama. Aí eu olhei assim, nossa, agora acabou. Porque o outro começou a se rodopiar todo. O outro ajoelhou, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que orar, eu sou o presbítero aqui nessa bagaça, eu vou ter que orar. Ajoelhei, botei a cobertinha, Senhor, é uma maravilha, isso aqui Israel é top. Aí eu ajoelhado, eu comecei a buscar na memória aquilo que me traz esperança. Aí eu comecei a lembrar. Peraí. Porque às vezes dá uns relapsos, nós vamos seguindo o fluxo, mas às vezes a gente para com um espírito de sabedoria, mas peraí. Esse mover todo está acontecendo aí. Esses irmãos não vão nas orações da igreja. Esses irmãos não vão nos estudos bíblicos na igreja. E como é que é isso agora? Agora na hora de eu dormir eles vão querer orar? Quando eu estou lá me esgoelando para pregar uma palavra, para dar um estudo, para orar nas reuniões, ninguém aparece. Agora eles vão ficar espiritual? Irmão, mas fiquei quieto porque eu aprendi uma coisa. Tem coisa que você tem que se calar e deixar o Espírito Santo agir. Pior erro da minha vida, irmã. Sei que você falou que é verdade, mas o pior erro da minha vida. Era para mim ter falado. Para mim ter arrumado uma confusão ali e sair do quarto. Porque depois de 1 hora eles foram para lá. Não tem, irmão, não tem aquela sensação de glória, de vitória? É quando a musiquinha acabou. Foi acabando, foi diminuindo e o cara já foi preparando para deitar. Deitou. Aí eu falei, não, agora eu vou dormir. Vou descansar no Senhor, porque Ele quer que eu descanse também. Deitei, irmão, não deu 20 minutos, eu peguei num sono profundo. O sono que Deus colocou em Adão. Irmão, de repente, passou 45 minutos, eu não sei quanto tempo passou, porque eu deitei e apaguei. De repente, o infeliz me levanta da cama dele. Ele sabia que eu estava com dor o dia todo. E o cara me pula com as mãos geladas nas costas e fala: seja curado agora! E o pior, ele falou: eu só vou sair daqui quando a cura for completa. No dia de Deus, eu estou curado, oh glória. No outro dia eu estava andando assim, o que é isso? Não, foi o toque de Deus. Deus me tocou e eu estou andando assim, marcou a minha vida para sempre. Irmão, o que é isso? Calma que tem mais, não acabou, essa trip foi maravilhosa. Irmão, quando você romantiza as coisas. Então como é que é? Você não ora? Não, foi top, você vai ver. Hã? Não, o líder de Jó estava fingindo que estava orando, estava dormindo. Esse é o perigo de você romantizar a teologia, de você botar a sua fé para funcionar só em determinados lugares. Eu não precisava estar em Israel para viver o sobrenatural de Deus. Nós não precisamos estar em lugar nenhum para viver o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus está acontecendo aqui e agora. Sabe por quê? Porque Ele é o Filho de Deus. Ele é Deus. E o lugar em que nós estamos
não muda quem Ele é, mas quem Ele é muda o lugar em que nós estamos. Louvado seja Deus! Fui curado. Levantamos de manhã, fomos tomar um café. Ô lugarzinho terrível, porque eu só comia ovo e hummus. Mano, faça sua viagem para Israel, maravilhosa. Maravilhosa. Chega de manhã, conto com a irmã do manto. A irmã do manto estava lá, a mais espiritual do grupo. Eu adoro pessoas espirituais, irmãos, adoro pessoas espirituais. Porque geralmente as pessoas espirituais, elas só vão prestar atenção em mim depois que elas me vêm pregando. E quando eu abro a minha boca, eu cometo esse erro, às vezes eu dou uns vacilos. Mas pessoas que são muito espirituais, elas só prestam atenção em mim depois que elas me veem no púlpito pregando. Até então, elas acham que eu sou o que eu sou, ninguém. Tentando dizer para todo mundo sobre alguém que mudou a minha história. Essa mensagem é minha, não é de ninguém. É eu que criei. Essa irmã chegou de manhã, olha, no café da manhã. Desse jeito. Aí eu olhei assim, já comecei a dar uma tremidinha. Aí ela chegou, olha, eu ouvi um barulho essa noite. Eu falei, a senhora ouviu um barulho essa noite? Aí eu ouvi um barulhaço essa noite. Quem falou isso? Quem foi? Você? Glória a Deus. Eu ouvi um barulho essa noite. Deixa eu adiantar que senão eu não vou para o tema central. Eu só estou falando isso aqui, irmão, para você entender que às vezes romantizar a teologia é ruim. E espiritualizar o contexto pode ser pior ainda, amém? Eu vou explicar isso para você. Você ouviu um barulho, mas que foi, olha, Deus me despertou para orar, eu ouvi aquele barulho. Aí o irmão que estava do meu lado falou, olha, foi mesmo, porque essa madrugada nós oramos, não foi, presbítero? Eu falei, foi. Foi um mover de Deus aqui no quarto. Eu falei, dependendo do ponto de vista da pessoa, foi um mover daqui no quarto. Foi sim, foi um mover gelado que arrebentou tudo. Ela falou, hoje vai haver uma coisa sobrenatural aqui. Eu falei, o que vai ser? Hoje nós vamos lá no túmulo de Jesus. Top de linha. Não é todo dia que você vai no túmulo do Salvador. É ou não é? É uma coisa top. Chegamos no túmulo do Salvador, que era uma igreja grandona, ortodoxa. Essa igreja aí. Aí, quando nós pensa num grupo de cristão protestante batendo de frente numa igreja ortodoxa, cheio de símbolos e aquelas coisas todas. Aí eu já vi que os irmãos já começaram a se dar comichão nos irmãos. Mas como é que é esse negócio aí? Não pode ser esse negócio aí do túmulo de Jesus aí? Não vai ser nunca, tal. Aí o guia, que era um guia judeu, formado na Universidade de Jerusalém, de turismo e arqueologia, chegou e falou bem assim, antes de nós entrarmos, olha, eu vou levar vocês nos 2 possíveis túmulos de Jesus. Tá bom? Esse é o primeiro. Aí a irmã perguntou, mas aí dentro? É aqui dentro. Porque era uma igreja grande, dividida em 4 locais, e o segundo andar ainda estava preservada a pedra onde foi cravado os 2 ladrões de Jesus. Então nós vamos entrar aqui, amém? Vou levar vocês. Ela já começou a contaminar todo o grupo. Não foi aí. Não foi aí. Não foi aí. Não foi aí. E eu começamos a andar. Eu dei 3 passos. 1 em direção à igreja. 2, 3. Aí instalou um negócio aqui. Peraí. O cara que é formado está me falando que ele vai me levar em 2 lugares? Aí que negócio é esse? Se tem 2 lugares, vai ter uma probabilidade da onde... Mano, eu tenho uns pensamentos meio loucos mesmo, eu sei. E é coisa de minha. Vai ter uma probabilidade da onde é um lugar melhor. Onde é o local certo. E eu quero saber a verdade. Porque João vai dizer, conhecereis a verdade vos... Amém, irmãos? Busque pela verdade. A palavra de Deus é a verdade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu? Glória a Deus, essa é a palavra de Deus. Chamei o cara no canto, chega aqui. Vem cá no cantinho. Eu quero, não. Fica no cantinho. Fica no cantinho, que esse povo que está comigo, eles são muito irmãos assim. Muito irmão quando você concorda com tudo. Quando você discorda de alguma coisa, vira uma raça que vira inimigo rápido. Chamei ele, vem cá. Você falou que vai me levar em 2 lugares. Eu sou um pouco diferente da galera aí. Eu sou um cara mais, Eu preciso ver para crer. Qual dos 2 lugares é o lugar mais correto? E por que você vai me levar em 2 lugares? Você fala, olha, eu não falo isso para ninguém, mas já que você está me perguntando, 98% de probabilidade, de acordo com a Universidade de Turismo e Arqueologia de Jerusalém,
é que o lugar seja onde nós estamos entrando aqui agora. Eu falei, mas por que você vai me levar neste lugar primeiro e vai me levar no outro lugar? Ele falou, porque o outro lugar é onde os cristãos, onde as pessoas do turismo fizeram o lugar parecer que é o local que eles querem, porque ali tem um túmulo legal, tem uma cava na pedra, tem uma plaquinha que está escrito lá, então quem botou primeiro ficou desse jeito. Eu falei, então você tem certeza? Ele falou, olha, o que eu estudei de acordo com estudos arqueológicos é isso. Eu falei, maravilha, tá bom então, obrigado. Eu vou te dar um conselho, amigo, não fale isso para eles. Falei, irmão. Mas eles não estavam preparados para ouvir a verdade. E acabar. E foi o melhor conselho que eu dei no mundo, que quando eu entrei lá dentro, eu vou te contar o que aconteceu. Chegamos na pedra, em cima da pedra tinha uma imagem de um santo. E aí essa imagem, tinha um buraco assim, você tocava na pedra mesmo. Aí eu falei, a pedra é essa daí, a pedra é essa daí. Então eu olhei, a pedra é essa aqui, eu já fui tocando a pedra, sentindo a pedra, né, porque eu não podia falar. A irmã chegou do meu lado e falou bem assim, olha, chamou o grupo aqui, vem cá. Aqui. O Senhor me revelou. Eu já olhei na hora. O Senhor me revelou que não foi aqui. Que meu Salvador morreu. Eu falei, pronto, mas isso daí acabou com tudo. Não, mas me deu uma vontade de gritar para todo mundo ali. Não, Deus não revelou isso. Se não revelou para esses camaradas aqui, vai revelar para essa irmã. Se fosse para mim. Então aquela irmã estava romantizando aquilo que estava na cabeça dela. Saímos de lá, fomos para o buraco. Mas um buraco com uma placa escrita. Ela entrou lá dentro, mas a mulher chorava. Ela chorava, mas chorava, mas chorava. E ela falou, aqui foi aqui, o Espírito Santo está falando comigo. E chamava todo mundo, e as irmãs chorando, e o pastor chorando, e aquela galera chorando. E eu assim, só eu estava frio ali. Só eu estava frio. Por quê? Porque o cara tinha falado comigo. Cara, não é aí. Aí eu falei, mas cara, e aí, por que vocês fazem isso? Vocês tinham que falar a verdade para as pessoas. Não pode falar, não, mas se a gente falar a verdade, eles não aceitam ouvir. E é por isso que a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Sabe por que muita gente está batendo cabeça? Porque não quer vir aqui de manhã, porque acha que é chato, porque acha que não tem conteúdo. Irmãos, quando a palavra é pregada, o conteúdo vem de Deus. Não vem de homem, não vem de ninguém. Não romantize a teologia, porque a teologia, ela precisa ser entendida pelo Espírito e raciocinada pela mente. É aqui a mesma pedra onde eles botaram o corpo de Jesus. Passa o próximo aí, por favor. Por que João? Pode ir lá para o slide. Então isso é só uma experiência de que as pessoas não querem ouvir a verdade. A verdade para elas, isso aqui é o Getsemane, onde Jesus foi traído, passa o próximo. É onde Jesus foi traído, ali o Getsemane, passa o próximo. Eu quero falar para você do contexto, por que João foi escrito. Lembra que eu falei que ele fez uma faculdade? Você lembra? No final da faculdade você precisa escrever um TCC. Agora no TCC você delibera ali, você escreve o porquê que você, qual é o assunto que você quer. E ele está querendo provar que Jesus é Deus. Agora tem um porquê disso. Tem um contexto dele estar querendo provar do porquê que ele é Deus. Porque ninguém levanta de manhã, querido. Você não levanta de manhã e fala, vou lá no Tom e vou bater na porta dele e falar que Jesus é Deus. Vou lá na casa da Viviane e vou falar que Jesus é Deus. Ninguém levanta assim, estava acontecendo. Você lê João, você acha que ele está vendo o relato e ele está escrevendo na hora. É o que você imagina. Você acha que ele está olhando Jesus e está assim, naquele papelzinho amarelinho? E está anotando assim, vou guardar aqui que depois vai sair alguma coisa. Não, essa carta, João já está em Éfeso, ele já está pastoreando a Ásia Menor toda. É por isso que João em Apocalipse 2, ele começa a descrever sobre as 7 cartas às igrejas, porque ele pastoreava a igreja de Éfeso, a igreja mais poderosa, então ele fala com propriedade de cada igreja, porque ele passava por essas igrejas. E João escreve o evangelho de João 60 anos depois dos acontecimentos. 60 anos depois que ele vai escrever. Por quê? Porque 60 anos depois, ele estava tentando combater uma coisa que chamava gnosticismo. O que é o gnosticismo? Era uma mistura de judaísmo com a filosofia. Irmão, presta atenção numa coisa. Você está na sua casa, você veio de uma família, sua esposa veio de outra família.
E aí você cria um serzinho que vai ser a mistura de um pouco da sua família com a família da sua esposa, e aí gera esse serzinho maravilhoso aí que vocês estão vendo aí. Olha que coisas lindas. Isso é a criação de vocês, é a mistura de um pouco de cada um. Do pouco da mãe, com um pouco do pai, com a família do pai, com a família. Aí dá isso aí, dá essas coisas aí lindas. Que olha, cara de anjo. Dá isso aí. O que estava acontecendo em Israel, querido? Preste atenção. Israel estava sendo dominado pelo Império Romano, um poderio, um império militar. Mas havia um outro império dominando Roma e dominando Israel, que era a filosofia, a cultura grega. Meus irmãos, isso tudo misturado, dava uma coisa chamada gnosticismo. Passo próximo. O que o gnosticismo atacava? O que o gnosticismo dizia? O gnosticismo vai dizer o seguinte, olha, a matéria é má. A matéria é má. Mas o espírito é bom. E isso para nós parece verdade, sim ou não? Vai falar que a carne vai voltar para o pó, só que isso, irmãos, se falado exaustivamente, a heresia, ela é uma mentira disfarçada de verdade, ela parece muito, é uma linha muito tênue. É por isso que nós estamos aqui, irmãos, trazendo conteúdos para vocês, para evitar que vocês caiam em heresia. Porque se a matéria é má e o espírito é bom, então o que vai acontecer no final do século I com a igreja, que estava destruindo a igreja? É o seguinte, se a matéria é má e o espírito é bom, não foi Deus, não teve criação, Deus não criou nada. Porque o espiritual não vai criar a matéria, porque a matéria é má. Então a primeira coisa que o gnosticismo estava atacando era a doutrina da criação. Segunda coisa que vai atacar, da encarnação de Jesus, meus irmãos, o evangelho de João todo fala da encarnação de Jesus. Agora, se a matéria é má e o espírito é bom, como é que o espírito vai encarnar na matéria? Segunda coisa que o gnosticismo está querendo acabar aqui no final do século I, não existe reencarnação. Por quê? Porque Deus não vai reencarnar numa matéria que é má. Terceira coisa, se Deus, que é espírito, não encarna numa matéria que é má, logo ele não vai morrer. E se ele não morre, Deus não pode morrer para a remissão dos pecados da humanidade. Você consegue compreender que uma coisa que parece uma verdade, ela vem sutilmente combatendo verdades bíblicas? É uma coisinha pequena que parece que não é nada, mas que se, com o passar dos anos, com o passar do tempo, isso vai destruindo a igreja, isso estava acabando com a igreja. Por isso que João, não, eu preciso fazer alguma coisa, preciso escrever alguma coisa. Porque as cartas eram como se fossem os TikToks da época. Qualquer coisa que você faz um TikTok, está todo mundo vendo. As cartas era isso. Então, se a matéria é má e o espírito é bom, não vai haver ressurreição. Por quê? Primeiro, Deus não morreu, ele não encarnou. Segundo, ele não morreu porque Deus não vai encarnar na matéria. Terceiro, ele não vai ressuscitar porque ele não vai encarnar na matéria. Acaba com a igreja. Passo próximo. O gnosticismo atacava toda a igreja. E o evangelho de João é uma carta, é um resumo de texto, é uma carta apologética. O que é uma carta apologética, pastor? É uma carta que faz uma defesa de uma tese. Todo mundo aqui, irmãos, é apologeta. Todo mundo aqui é apologeta. Pastor, o que é isso? É principalmente as mulheres. As mulheres são as mais apologetas que tem aqui. Que quando vocês concebem uma verdade na mente de vocês, não tem quem tira. Você senta, irmãos, tem apologética no bar. Sabia que tem apologética no bar? Quando dois caras sentam e falam, o Flamengo é melhor que o Corinthians, é apologética pura. É a mais pura filosofia acontecendo. Não, ele é bom porque tem fulano, beltrano, betano. Ele joga assim, então você começa a exercer sua apologética. A defesa daquilo que você concebeu como verdade, da doutrina, da religião ou do pensamento. Né, mulheres? Vocês quando encrencam que aquele homem não vale nada, e vocês quase sempre estão certas. Falei, mamãe falou que não era para casar com você. Sabia que não era para ter sido assim. E ponto o dedão. Sabe, esse homem, olha, esse homem acabou com a minha vida. Acabou com a minha vida, não é assim? Então as pessoas usam apologética. A carta de João, o evangelho de João é a carta mais apologética, a carta que mais defende a figura de Jesus. Passa a próxima, que é apologética. Apologética é a defesa, pode passar. Eu não quero focar aqui não. Que é apologética, quando eu falei apologética, um monte de gente deve ter ficado assim. Passa o próximo. É a defesa insistente e argumentativa de uma religião, doutrina, pensamento. João está defendendo uma tese. O evangelho de João é uma tese para combater uma heresia no final do século I. João é o único apóstolo que toca o passado, o presente e o futuro. Engraçado que João é o único apóstolo que escreve 5 cartas.
Se você for orar a origem das 5 cartas vão manifestar os 5 ministérios. Pode ver o que eu estou falando e ver se não é mentira. O Evangelho de João, que é para ver se não é verdade, é. O Evangelho de João, que é uma carta evangelística. As cartas, 1ª, 2ª e 3ª, que são apostólicas e combatendo falsos mestres, são cartas pastorais. A revelação de Apocalipse, que são cartas proféticas. João, ele recebe os 5 ministérios de Jesus e ele escreve esses 5 ministérios de Jesus. E João, ele vai defender com unhas e dentes o pensamento que Jesus é o Senhor e ponto final. E ele não só defende, ele não só guarda essa verdade para ele, mas ele começa a escrever essa verdade, ele começa a pregar essas verdades, e ele começa a ensinar essas verdades na igreja. Ó, sem Jesus não tem nada, não existe. Ele é o autor e consumador. Ó, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, louvado seja Deus. João começa a desvendar Jesus. Passa o próximo, por favor. Ele começa a escrever a tese dele. Passa o próximo, aí consegue passar? E toda boa defesa, ela precisa ser muito bem estruturada, irmãos. Então o Evangelho de João, eu vou passar isso rápido aqui, do capítulo 1 ao capítulo 11, fala dos milagres de Jesus. Porque para o judeu, era o seguinte, lá em João 11, quando fala da ressurreição de Lázaro, e Jesus chega no 4º dia, e isso é muito interessante, porque para um judeu, ele acreditava que Jesus podia ressuscitar um homem através de um profeta, mas só aconteceria isso em 3 dias. Então, se passasse de 3, até o 3º dia, o profeta foi usado por Deus. Passou do 3º dia, foi o próprio Deus fazendo alguma coisa, não tem outra explicação. E Jesus chega no 4º dia, fala que ele demora de propósito, para chegar lá e mostrar o seguinte: olha, vocês estão dizendo que pelo profeta é 3 dias, mas comigo não tem tempo, comigo não tem dia, comigo não tem hora, porque eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O que era, é e o que há de vir, louvado seja Deus. Então, do capítulo 1 ao capítulo 11, estão registros de milagres. Você vai ver só milagre ali, irmãos, para tudo quanto é lado milagre, para provar o quê? É Deus. É Deus na terra, Deus encarnou e Deus com autoridade e poder começou a operar sobre os homens. Como o nosso irmão Bruno disse, ele não reteu para ele nada, ele serviu da mesma forma e autoridade que ele recebeu do Pai, ele liberou sobre nós, irmãos, e nós, na autoridade que ele nos deu, podemos fazer no nome dele coisas como ele e maiores do que ele, porque ele nos deu autoridade para isso, amém, querido? Ele nos deu autoridade para isso, está na Bíblia. Se você fica chateado com isso, está na Bíblia. Segunda coisa, do 1 ao 11, milagres. Do 12 ao 21, irmão, só ensino. Os ensinos de Jesus. Terceira coisa, a estrutura do Evangelho. 90% do que está nesse Evangelho aqui não está nos outros. Pode passar. Pode passar o próximo. O Evangelho de João é uma exclusividade, irmãos. É uma joia. É uma joia. O Evangelho de João, irmãos, é poder de Deus sendo revelado para a minha vida e para a sua vida. Quando você começa a entender o Evangelho de João, e o Evangelho de João ele não termina no capítulo 21. E nem começa no capítulo 1. E eu te falei que João toca os 3 tempos da história da humanidade, eu vou provar para você. Passa aí o próximo. Segura comigo, o Evangelho de João não começa no capítulo 1 de João e não termina no capítulo 21 de João. Grava comigo isso aí. Grava isso aí que eu vou provar. O que tem 90% que não tem? Eu vou falar, posso citar o milagre de Canaã, João 2. Não está nos outros, é só João que tem. A conversa com Nicodemo, João 3, só João que tem. A conversa de Jesus com a samaritana, João 4, 1, só Jesus que tem. Só no Evangelho de João que tem. O paralítico de Betesda, só em João 5 que tem. E aqui eu botei uma coisa adenda. Lembra que eu falei que João estava numa faculdade, irmãos? Lembra? E que ele começou a fazer um curso teórico? Mas lá em Atos 3, acontece uma das aulas na prática, a aula de cura. A aula de cura na prática. Por quê? Pedro estavam andando na porta e eles viram um paralítico. E aqui, em João 5:1, o que acontece? Um paralítico em Betesda.
Eles estão andando com Jesus e o paralítico está ali esperando que a água movimente. E ninguém movimenta a água. E tem hora na nossa vida que as águas não se movimentam, né? Por quê? Porque nós estamos querendo fazer o esforço. Nós falamos disso aqui semana passada. Nós queremos fazer o esforço, nós queremos movimentar a água, nós queremos que alguém que está à nossa volta movimente a água para nós. Irmão, não vai acontecer nunca, sabe por quê? Só Jesus tem o poder de trazer o movimento que nós precisamos para a realidade. Só Jesus tem o poder de trazer o movimento que nós precisamos para a nossa vida, para que nós possamos andar na presença dEle. Se você quiser fazer um movimento, você pode fazer o movimento que você for, você não vai conseguir, porque só em Jesus nós conseguimos nos movimentar para a vida eterna. Só em Jesus nós conseguimos andar por um caminho da salvação. Só em Jesus. Só em Jesus. E o cara está ali esperando, aí Jesus chega bem assim, o que está acontecendo aí? Não, eu estou esperando, mas todo mundo vem antes. Eu sempre sou o último. Nada dá certo para mim, já viu? Nada dá certo para mim, todo mundo vai, e eu estou aqui, eu falo, pá, perde tempo com essa coisa aí não. Como não? Levanta e anda, seus pecados estão perdoados. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus, sendo Deus, Ele dá muito mais do que nós precisamos. Ele não só cura o homem, Ele também liberta o homem do pecado, da escravidão do pecado, e torna o homem uma nova criatura, louvado seja Deus. E João descreve isso. Então quando chega em Atos 3, Jesus já foi assunto ao céu, chegou a hora de botar em prática aquilo que Jesus está ensinando. Quando eles veem o coxo na porta famosa, fala, ei, eu não tenho ouro nem prata. Exatamente o que ele aprendeu. Olha, não é com poder, não é com nada dessa vida, nada que é material vai fazer você andar, mas o poder de Deus manifesta na minha vida, através da autoridade do Espírito Santo. Levanta agora e anda em nome de Jesus. E diz que ele andou, irmãos, e ele não só andou, antes dele ficar de pé, os tornozelos dele já se acertaram. Sabe por quê, irmãos? Antes da cura vir, a estrutura ela é mexida, louvado seja Deus. Só o espiritual pode mexer com a nossa estrutura. E ali João, ele libera aquilo que ele recebeu no curso dele. Passa o próximo. Por exemplo, passa o próximo, por favor. O discurso de Jesus sobre o pão da vida, João 6. A cura do cego, João 9, a parábola do bom pastor, João 10, milagre público de Lázaro, a sua ressurreição, 4 dias, irmãos, ele espera 4 dias propositadamente, capítulo 13, 14, 15, 16, é só João registra, porque João é uma carta exclusiva. João está fazendo uma defesa de uma tese. Qual era a defesa de uma tese? Jesus Cristo, Ele é Filho de Deus. Jesus Cristo é Deus, louvado seja Deus. E para nós hoje, que pegamos tudo bonitinho, tudo mastigadinho, tudo prontinho, é moleza acreditar nisso. Mas e para a igreja no final do século I? Irmãos, camarada se banhava, nem sei com o que, no rio. Era hard o negócio, era pesado o negócio. O evangelho não é essa maravilha não. Quando você vira para mim e fala assim, está tão difícil esse evangelho. Eu não sei que evangelho que você está vivendo, mas os apóstolos, quando os irmãos trazem aqui as histórias, eles viveram um tempo difícil, para nos proporcionar a alegria de poder das boas novas da salvação e do evangelho de Cristo. Para de reclamar, irmão, nós temos uma vidinha fácil, gostosa, louvado seja Deus que nós estamos nesse tempo aqui que Deus escolheu para nós. Ele é ontem, é hoje e continua sendo eternamente, amém? Você está entendendo, querido? Você está entendendo que ele constrói o evangelho de João para provar uma tese, uma argumentação? Passa o próximo aí, por favor. Passa o próximo. Segura aí, volta lá. O evangelho de João é a carta mais teológica dos evangelhos. Tem uma complexidade, já começa assim, no princípio era o verbo era Deus, estava com Deus. Mas João, por 7 vezes no evangelho de João, ele vai usar uma expressão que só se usava, nós vimos o presbítero Mateus falando aqui, que era muito difícil usar, que é o eu sou. Porque essa expressão surge em Êxodo 3,14, na sarça ardente. Quando Moisés está conversando com Deus, e Deus fala bem assim, olha, diga que eu sou, te enviou. Então aquilo ali, quando Moisés chega e fala, o eu sou me enviou. Os judeus que estão ouvindo aquilo, opa, como é que esse cara ele pode falar? Tem que ter autoridade para falar dessa forma. E Jesus, passa o próximo aí, Jesus vai dizer isso por 7 vezes no evangelho de João, eu sou. Então, irmãos, quando a escrita vem assim, a escrita vem traduzindo para você, eu sou o pão da vida,
eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Sabe o que João está querendo dizer? Olha, eu não posso fazer uma defesa se eu não ir lá no passado e usar o hebraico, eu não posso usar exegese, eu tenho que usar a mesma fala, eu tenho que me conectar com o jeito dessas pessoas falarem. Então, quando João escreve isso, ele tá querendo relatar que Jesus se auto-intitulava tudo isso, porque ele era o próprio Deus dizendo que ele era, é o próprio Deus se revelando às pessoas. Nós aprendemos aqui, que às vezes a gente faz, né, até uma questão de brincadeira, tive uma revelação top desse texto aqui, mas é o modo da gente falar, porque nós tivemos um entendimento daquilo que já está revelado. Porque, irmãos, como a irmã que chegou falando da revelação que ela recebeu, isso aqui não vai mudar, amém? Nenhum tio e nenhuma vírgula vai ser, está tudo revelado aqui, tudo que nós precisamos. Mas o entendimento não, quando eu mergulho num texto, eu tenho um entendimento, ela pode ter um entendimento dado pelo Espírito Santo, e um entendimento coerente. Então, eu quero voltar aqui o seguinte, por que João está fazendo essa defesa do Evangelho? Porque ele sabia que isso ia ficar para a igreja. Ele sabia que isso ia ficar para a igreja. Ele escreve isso aqui aproximadamente de 5 a 8 anos antes dele ir exilado na ilha de Patmos. Se você olhar a primeira, segunda e terceira João, que eu fiz questão de ler, você vai ver que é uma carta exortando, é um complemento do Evangelho, de exortação contra falsos mestres, paternidade espiritual, vida de santidade com Deus. João está entendendo o seguinte, olha, o momento que eu estou vivendo aqui é o seguinte, essa filosofia vai vir rebentando com todo mundo. Gente vai sair da igreja, gente vai deixar a presença de Deus, gente vai apostatar da fé. Eu preciso fazer alguma coisa para que essas pessoas entendam e percebam aquilo que eu vivi de perto. Eu vi a vida de perto. Então João vai fazer. Só que João começa escrevendo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. É aqui que eu quero entrar com você. Por que ele escreve no passado? Já parou para pensar nisso? E se ele era Deus, como é que deixa de ser Deus? Me explica aí, como que é o nome daquele Deus da mitologia grega? Não, aquele que deixou de ser lá, o Hércules, né, que era meio Deus, meio homem, e é uma cópia, como é que é? É semideus, aí deixou de ser Deus? Por que ele está falando, por que ele está usando essa expressão? Primeira coisa, ele tá usando a mesma fala que a mitologia grega, que a cultura grega está usando. Ele está criando uma identificação semântica, ele está criando uma identificação textual. Então, João está falando assim, olha, no princípio era Deus e o verbo estava com Deus, porque João ele só tem uma revelação parcial, até agora, de quem é Jesus. E pastor, ele tem uma revelação ainda que não está completa, e eu vou explicar e vou te provar onde ela vai se completar. Quando você vai aqui, em João 1, até o verso 4, diz assim, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Quero ler Gênesis 1:4 para você, aqui João 1:4, está falando de luz, certo? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O que João está parafraseando? Gênesis 1. Vou ler os 4 versículos igual eu li com João. Primeiro começa antes da vida. No princípio, criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, o Espírito... E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Verso 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Verso 4. Olha que coisa incrível. E viu Deus que era boa luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas, louvado seja Deus. Deixa eu ler João de novo 1:4, porque eu quero ler depois Apocalipse 1:4 para você. É porque eu tenho essas coisas loucas na minha cabeça, e eu vou pegar, o que pode ser Apocalipse? Apocalipse 1:4, deixa eu ver o que está escrito lá. E João está exatamente começando a tese dele, descrevendo Gênesis.
No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E ele está dizendo o seguinte, olha, no princípio criou Deus. E esse verbo é ação. Criou é a ação da palavra de Deus se manifestando. O que João está querendo dizer? Olha, estava na nossa cara, desde o início, ele estava com Deus, ele era Deus, ele criou tudo e sem ele nada do que foi feito se fez. Resumindo para você e para mim entender, se eu e você estamos aqui hoje foi porque ele nos criou, ele deliberou a vida sobre nós. Louvado seja Deus. João 4, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. João, ele começa a tese dele, indo no Antigo Testamento, na Torá, a única coisa que ele tinha da revelação de Deus, parcial, e coloca lá. Agora, você concorda comigo se falar bem assim, ele era a vida, alguém pode trazer uma heresia aí. Mas se João só falou que era, como é que é? Abra sua Bíblia, em Apocalipse, capítulo 1, verso 4, porque enquanto João descreve, João 1,4 explica Gênesis 1,4, vamos ver o que Apocalipse vai fazer. A gente pode ler até em voz alta? Deixa eu achar aqui. Vamos ler em voz alta, porque isso aqui, irmão, não sei se era só eu que estava tendo uma vertigem do Espírito Santo. Isso é ser espiritual, viu, irmão? Sabe o que é ser espiritual, irmão? Mais do que pular, correr, gemer pelos cantos. Que tem uns irmãos que ficam... Que isso? Está tendo... O que esse irmão tem? Ser espiritual é você abrir a palavra de Deus e a palavra de Deus jorrar na sua cara uma luz e você entender o que o Espírito Santo está querendo dizer para você, irmão. Isso é ser espiritual. E as outras coisas vão se manifestar à sua volta. Por quê? Porque a autoridade do Espírito Santo vem pela palavra de Deus. Crente que tem poder e não tem palavra, não é poder, é movimento estranho, é fogo estranho. Não tem como receber poder se não for através do conhecimento da palavra de Deus. Não tem como. Então essas coisas de pular, gritaria, é bom ter, irmão. Nós tivemos um momento aqui, foi bom, não foi? E foi para lá, e foi para cá. Glória a Deus, poder. Mas por quê? Porque o poder precedeu o conhecimento que nós aprendemos aqui. Louvado seja Deus. Amém? Vamos ler Apocalipse 1,4? Diz assim, João, as 7 igrejas que estão olha, ele escreveu para 7 igrejas que estão na Ásia, então está tudo certo que eu falei que ele ficou em Éfeso no final da vida dele. Graça e paz seja convosco, da parte de quem? Todo mundo junto, irmãos, porque na primeira parte, segura aí, em João 1, ele está dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, revelação parcial, por quê? Porque ele está trazendo a memória, Gênesis 1, olha, no princípio criou Deus, os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e criou Deus a luz, e viu Deus que a luz era boa. Agora, ele chega, ele está no passado, ele está usando a Torá, para defender a argumentação dele de que Jesus é Deus, que Jesus estava com Deus. Agora ele está indo em Apocalipse, ele está finalizando a tese dele, querido. Ele está mudando a colocação verbal do texto todo dia, ele está dizendo assim, todo mundo vai ler junto, em alta e bom voz, da parte daquele que... Não, está de brincadeira comigo. Vai ler assim? Que 5 horas estudando isso tudo aqui para trazer, você vai ler assim comigo? Pelo amor de Deus. Eu vou começar a cobrar aqui esses eventos, hein? Vou começar a cobrar. Da parte daquele que? E que? E que? Louvado seja Deus. João conclui aqui. Da mesma forma que ele usa João 1,4 para explicar Gênesis 1,4, ele vai em Apocalipse 1,4 para explicar João. Sabe por quê, meus irmãos? Está tudo ali, ó. E ele vai além. Apocalipse 1,17. E caiu aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, louvado seja Deus. Sabe por quê, irmãos?
A Bíblia não tem ponta solta. A Bíblia não tem ponta solta, irmãos. É a inerrante, infalível e inigualável palavra de Deus. É a revelação para a vida da igreja. Não tem, irmãos, não tem falha aqui. Sabe onde está a falha? A falha está em nós. Quando nós trazemos as nossas interpretações, quando nós trazemos não analisamos o contexto, não analisamos o que de fato, por que estavam sendo dito aquilo, por que ele estava falando daquela forma. Irmãos, tudo que é escrito tem um porquê. E não é o porquê que você criou na sua mente. E alguns porquês da nossa vida, nós só vamos descobrir esses porquês em espírito, se nós andarmos em espírito e em verdade. Tem porquês que se nós botarmos, irmãos, o pior erro é você querer interpretar isso aqui com a tua razão e com a tua carne. Vai sair essas coisas aí que saem aí, pastor roubando os outros, pastor, essas coisas. Agora tem um do balãozinho, sopra o balão, quase que eu compro o balão. Pior que eu quase fui enganado. Sopra o balão e você leva para casa, na época de Covid, maravilha, vai limpar os seus pulmões. Da onde tirou isso? E tem texto bíblico, viu? Tem texto bíblico. O outro ele falou falou, põe 1 litro de gasolina e você vai fazer uma viagem daqui em Fortaleza. 1 litro de gasolina. Irmãos, eu mando para vocês. Não, eu falo isso por quê? Porque isso está entrando dentro das igrejas. Aqui não, que se eu soubesse esse negócio do litro de gasolina, eu mesmo usava para mim, essa unção é só minha. Não, o litro dessa gasolina é o preço do tanque cheio. Aí eu pergunto, irmãos, e o povo, irmãos, aqui ó, presta atenção, e o povo cai nisso? Cai nisso. Irmãos, eu ofereci uma tarde de estudo bíblico para vocês, porque para muita gente estudo bíblico é chato, cansa, é difícil, não é todo mundo que gosta, eu entendo, mas se eu tivesse oferecido aqui a campanha da resposta, fazer igual o pastor fez aí, 3 dias de glória para um ano de 2022 de vitória, estava lotado, irmão, estava lotado, e nós ia ficar pulando, irmão, nós ia babar, e nós ia correr isso aqui para lá e para cá, e nós ia rodopiar, e era fogo para cá. Pastor, você está desmerecendo o povo de maneira alguma. Não estou não, porque essas coisas são poder de Deus e o pessoal lá fora zomba. O que eu combato são criancice de gente velha na igreja que acha que isso pode substituir a sã doutrina da palavra de Deus. Isso eu não negocio, irmãos. A palavra de Deus é muito mais que isso. Deus tem isso para nós? Tem isso para nós. Tem fogo? Tem fogo. Tem cura? Tem cura. Tem entendimento? Tem entendimento. O cego vai ver? Vai ver. O paralítico vai andar? Vai andar. O irmão vai correr no Espírito? Vai correr no Espírito. Mas ele vai correr no Espírito quando o Espírito conduzir ele a correr. Quando o Espírito conduzir ele a cair. Quando o Espírito conduzir ele a levantar. Ou quando o Espírito conduzir ele a fazer qualquer coisa. Mas dentro do entendimento da palavra de Deus. Fora a palavra, irmãos, é meninice. Então eu me sinto na obrigação como pastor em avisar você. Cuidado o evangelho que você está trazendo para a sua vida, porque nós podemos resumir o evangelho simplesmente em Jesus sendo o rei da tua vida. O que é isso, pastor? Jesus está governando? Vou trazer aqui o panorama aqui para vocês, vê agora a revelação, panorama para vocês aqui agora. Pastor, isso tudo que você explicou, se você fizer um resumo aqui, falei demais, vou falar uma coisa, Jesus tem governado a sua vida? Porque ele é rei, eu não sei se você sabe, ele é rei. Ele é o rei, rei dos reis e senhor dos senhores, diz Apocalipse. Jesus tem inspirado você a servir? Porque ele foi e ele é o melhor servo, ele nos serve até hoje, irmãos. Até hoje, irmãos, ele nos serve. Serve com o quê? Com a bênção, a justiça e as inexplicáveis glórias que ele tem derramado sobre a nossa vida, individualmente e como igreja, amém? Ele tem te inspirado a servir? Ou você vive essa vidinha sua de não servir ninguém, você está servindo o seu umbigo e o seu ego?
Porque isso não é ser igreja, isso não é viver evangelho. Jesus tem te inspirado a melhorar. Porque perfeição, irmãos, nós não vamos alcançar, você concorda? Ninguém vai ser perfeito aqui. Mas o seguinte, eu penso o seguinte, ele me deu um modelo de como agir. Então, ainda que eu erre tentando imitar o modelo dele, eu estou no lucro. Por quê? Porque como ele eu não consigo ser. Amém? Eu posso tentar chegar ao máximo para me parecer com ele. Agora eu vou ser uma cópia dele. Eu não vou ser a perfeição daquilo que ele é. Eu não consigo ser. Mas ele vai trazer a perfeição para a minha vida quando eu for arrebatado, louvado seja Deus. Ele vai fazer tudo novo. Mas eu consigo chegar num patamar dele. Então esse negócio, não, só Jesus, não sei o que, não, irmão, você pode ser sim, uma nova criatura, um ser moldado em Jesus Cristo. Jesus tem te inspirado a ser melhor. Você levanta todo dia da sua cama querendo ser uma pessoa melhor? E terceiro, e aqui que pega, ele vai falar que Jesus tem te inspirado a querer ser Deus também? Não é isso, não, fica tranquilo. Mas Jesus tem te inspirado a ser mais espiritual. Espiritual, irmãos. Irmãos, a hora vem chegar até que os verdadeiros adorarão em espírito e em verdade. Irmão, nós somos espírito. E se nós deixarmos a carne dominar sobre o espírito, não vai dar bom. Nós precisamos gritar, deixar o nosso espírito manifestar a glória de Deus que há sobre a nossa vida, irmãos. Irmãos, nós somos mais do que vencedores, nós ressuscitamos com Cristo da morte do pecado. Nós somos novas criaturas. Nós somos feituras da obra dele. Irmão, João vai concluir o livro dizendo que ele era, é e o que há de vir. E não tem como você viver evangelho se você não entender quem Jesus foi, quem Jesus é e como vai ser quando a glória dele se manifestar nas nossas vidas. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Vamos fazer um mover. Agora vamos fazer um mover. Vou dar 3 glórias para 5 anos de vitória na sua vida. Amém? Se você quiser, irmãos. Isso aí, tá famoso, hein? Caramba. Tá bom, pode tirar isso aí. Obrigado, filha. Eu fico meio constrangido, porque eu sou muito perfeito. Eu sou tão bom. Vocês viram, gente, como a barbinha. Minha esposa gostava da barbinha. Irmãos. Hoje vocês nem vieram, né? Que semana passada eu deixei vocês na mão, né? Vera que sabe. Eu fiquei sabendo que você falou aí vocês estão falando mal da autoridade de vocês, né? Nada disso. Que eu encerrei o culto 5 vezes. Irmão, sabe que nós estamos aqui adorando a Deus e os irmãos estão ali. Encerrou 6ª vez que ele encerrou. 6ª vez que ele encerrou. Bastidores. É para acabar, eu vou falar para vocês. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu glorifico tanto a Deus de poder ter isso aqui. O pastor no Irã tem que andar com isso aqui escondido, irmãos. Tem que andar com isso aqui escondido. Nós podemos botar a nossa Bíblia debaixo do braço e vir adorar a Deus. Sabe o que eu podia orar aqui? Eu podia orar. E hoje eu entendo algumas pessoas. Eu entendo algumas pessoas quando elas pedem um tempo de tribulação. Eu consigo entender. Eu sou uma mente que consegue passear, porque tem gente que só vai entender. Tem gente que só vai entender aquilo que tem só quando perde. Infelizmente. E João Batista cansou de gritar para o povo: arrependei-vos, arrependei-vos. Olha, está chegando, o reino de Deus está aí, gente, eu já estou vendo. Está acontecendo aqui, ó. Olha, fui batizar o homem, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele. Eu vi isso, gente, aconteceu. Mas tem gente que vai perder para poder dar valor. E eu não quero isso para você, irmãos. Porque a palavra que eu prego é uma palavra de poder de Deus e de um Deus que perdoa. E eu não estou falando que você vai perder porque Deus não quer, não. Eu estou falando que você vai perder porque é um relacionamento, irmãos. É um relacionamento. Se eu não
Se eu não vou atrás da minha esposa, eu estou fazendo uma analogia com um humano, mas Deus nunca vai se cansar de nós. Mas relacionamento é troca. Relacionamento é o te amo que foi gritado na cruz do Calvário pode ser gritado por você aqui para ele hoje. Sabia disso, irmãos? Isso é profundo. O te amo que ele gritou na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida, você pode dar um grito dessa noite para ele. Quando eu e minha esposa estamos brigados, claro que isso nunca acontece. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Caramba, essa história, Eu sou um homem maduro, eu sou um homem maduro, sou um homem maduro. Estou mudando. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer para trazer a atenção dela de volta. Por quê? Porque eu sou muito ocupado, então eu não dou a atenção que ela quer e merece. Mas na hora que ela está brava, na hora que eu sinto a mínima possibilidade de que eu vou perder, rapidamente, eu me antecipo e começo a dar exatamente o que ela quer de mim. E olha, você também é assim. Só que talvez você não tenha a hombridade e a coragem de falar isso, porque eu tenho a coragem de falar as minhas imperfeições aqui. Talvez você não tenha, mas você também é assim. O ser humano é assim, ele só vai aprender, infelizmente, muitos, não todos, porque eu, graças a Deus, eu não preciso sofrer para aprender. Eu tenho a revelação plena de Jesus na minha vida. E a minha oração é que você alcance essa revelação plena de Jesus, que é o que Deus tem para você. Mas eu sei o que eu preciso fazer. Eu vou chegando devagarzinho, eu faço aquela postagem. Hã? Por quê? Porque eu grito para todo mundo, eu mostro para todo mundo, e ela fica feliz com isso. Preste atenção aqui, que isso é interessante. Se eu for lá e botar na internet que eu amo ela para todo mundo, irmãos, essa mulher vai andar que ninguém vai pisando na cabeça dos outros. Vai flutuar, né? Capaz. Eu não entendo por que isso é importante, mas é importante, porque as mulheres gostam. E vocês sabem que quando vocês fazem uma postagem, vocês sabem ganhar o coração da mulher de vocês. E aí você começa. Mas existem relacionamentos que são diferentes. Existem relacionamentos que você usa outra estratégia. Tem mulher que gosta de receber flor, a minha não, a minha gosta de comida e passear. Aí quando está muito ruim, eu tenho que falar que eu vou mudar, agora nós vamos passear. Não. Quando nós vamos viajar, não, mas não vai porque eu sei que você fica enfiado na igreja. Igreja, nem de igreja eu gosto. Eu estou mudado, eu sou outro homem. Sou homem, não vai toda semana. Parque de diversão, amo parque de diversão. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou saber exatamente o que eu preciso fazer para atrair a atenção dela de volta para mim. É ou não é? Você não é burra, irmão. Irmã, você não é burra também não. Você sabe o que você faz. Eu vou falar uma coisa com você, uma analogia chula, mas com Deus é a mesma coisa. Com Deus é exatamente a mesma coisa. Só que nós não podemos tratar Deus igual nós tratamos as nossas esposas e os nossos maridos. Porque Deus é um pouquinho diferente. Pouca coisa diferente, né? O nosso relacionamento com Deus precisa ser um relacionamento diferente. Porque Ele é diferente da nossa esposa, Ele é diferente de carne, Ele é diferente de osso. Ele é o Deus revelado nas nossas vidas. Nós precisamos entender, irmãos. Você sabe o que agrada a Deus. Quem é que sabe o que agrada a Deus? E você sabe que o que agrada a Deus vai mais do que o que você faz do que o que você não faz. Porque tem muita gente vivendo o evangelho assim. Eu não faço isso, eu estou agradando a Deus. Tire isso da sua vida hoje em nome de Jesus. Porque quando Deus olha para você, irmãos, Ele quer ver se o Filho está se revelando em você.
E aí, irmãos, aí você vai fluir do Espírito Santo de Deus. E você vê o Filho se revelando quando você senta com a pessoa para conversar com ela. É o que o irmão Bruno falou do missionário João. O camarada fala de Deus, ele respira Deus, ele manifesta Deus. E a minha oração é que você passe a manifestar Deus a partir de agora. Se você está afastado, se você está desanimado, se você está de alguma forma, eu queria te convidar a vir aqui na frente. Receber esse Jesus que nós pregamos o dia todo aqui. Nós ficamos o dia todo aqui pregando esse Jesus para você, glorificando esse Jesus. Feche os seus olhos. Se você quiser vir aqui na frente, eu quero orar com você. Há alguém aqui que quer. Não era um sonho, era realidade. Glória a Deus. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu veja. João viu milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de Deus. João viu os 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, era semelhante ao Filho do Homem. Quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré. Nós vamos entrar em Não Era um Sonho. Eu estou 1 hora aqui falando que Jesus é o Filho de Deus, 1 hora pregando que Jesus é a verdade e a vida, 1 hora trazendo um ensinamento para você de que Ele é o autor e consumador da nossa fé, e de que nós precisamos ter um relacionamento sério com Deus. E nós não podemos terminar um culto desse jeito não, irmãos. Nós não podemos terminar um seminário bíblico desse jeito não. Eu não aceito isso em nome de Jesus. Não aceito isso em nome de Deus. Então você, por gentileza, vem aqui na frente. Todos vocês. Nós vamos ser boca de Deus aqui agora. Nós vamos ser profetas, profetisas, sacerdotes, sacerdotas do Senhor. Por quê? Porque Deus quer sim. E nós vamos entrar, e não era um sonho, mas nós vamos entrar pulando e agradecendo a Deus. Não com meninice, não com bagunça, mas com uma adoração em espírito e em verdade. E eu quero convidar os adolescentes aqui primeiro. Vem aqui na frente aqui, sobe aqui no púlpito, ajoelha, adora, deixa o mover de Deus tomar conta da sua vida. Ah, pastor, eu não quero, eu tenho medo. Então você fica aí. Mas eu quero convidar você, querido. Vem aqui, vem Gelisa. Vem dançar aqui, vem dançar. Vem isso. A Julícia já veio, hein? Olha lá, glória. Segura. Glória a Deus. Nós vamos entrar lá. Ô, glória. Segura aí, eu sei que você tá doido, papai. Oh, meu Deus. Ô, glória. Eu quero que os líderes, os irmãos da intercessão, estejam agora ligados. Que alguns irmãos vieram aqui na frente. É normal que alguns irmãos fiquem atrás. É normal, absolutamente normal. E é aqui que nós precisamos ter o discernimento de ir atender essas pessoas que precisam lá atrás. Se o Espírito Santo falar com você, né? O Espírito Santo está falando com a irmã aqui, tá? E o Espírito, ele é lindo, porque ele se manifesta na vida de cada um de uma forma diferente, amém? Não era um sonho, era realidade.
Comece a orar a que Deus. voava ao redor do trono. Comece a ministrar sobre a vida do teu irmão. Ao redor do trono. Comece a ministrar sobre a vida da tua irmã. Ao redor do trono de Deus. João viu os 7 catiçais de ouro, e no meio dos 7 catiçais, um era semelhante ao Filho do Homem. Quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré. Só a igreja então, hein? Não era um sonho. Não era um sonho, era realidade. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Não era um sonho. Repita isso, querido. Não era um sonho. Declare em alta voz. Uhul! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Não era um sonho! Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu veja. Não era um sonho. Repita a última vez. Não era um sonho. Não era um sonho. Era um sonho, era realidade. Adore a Deus. Subiu a cidade santa, para os crentes sendo preparados. Eu vou te dar 2 minutos só para que você esteja orando a Deus aí. Em línguas. Ouvidos ouça, Comece a orar em nome de Jesus. diz às igrejas. Comece a viver o avivamento que Deus trouxe para a sua vida hoje. Se prepare Pela pra ministração das palavras. veja. Pela ministração do Espírito Santo de Deus. Não era um sonho, Baixinho. era realidade. Isso. Isso. Ouviu a cidade Glória a Deus. Glória a Deus. sendo preparada. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Oh Cristo Deus. está Glória a Deus. voltando. Se prepare para que tu veja. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Seu grande Glória a Deus. Glória a Deus. de onde estás? Glória a O Deus. Rei ressuscitou. Ele venceu. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Exaltado é. Glória a pra Deus. sempre Oh, glória. adorado é. Pra sempre ele vive. Ressuscitou. Ressuscitou. Pra sempre exaltado é. Pra sempre
Oh, Jesus, Tu és lindo, Tu és bom. Aleluia. Glória a Deus. Declaramos um espírito de autoridade sobre a vida da igreja. Aleluia. Pai, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te agradecemos por esse seminário, por tudo que o Senhor fez aqui, está fazendo na vida da Tua igreja. Aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Adore a Deus. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Ele venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, e o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Glória a Deus. Pai, nós Te louvamos, Pai, nós Te bendizemos. Meu Deus, meu Deus. Irmãos, não dá nem vontade de terminar, irmão. Pra sempre Ele vive, ressuscitou, Ele ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive. Ele ressuscitou, Glória a Deus. A terra estremeceu, sepulcros se abriram e nada Será seu grande amor, ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, Aleluia, aleluia, aleluia. pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, Meu Deus, segura Jesus. glória a Deus. Irmão, não dá vontade de acabar o negócio. Não dá vontade de acabar o negócio. Que glória a Deus. Ele é Deus, amados. Ele é Deus. Aleluia. Aleluia, querido. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. 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 Vamos, senão minha esposa vai brigar comigo depois. Vai lá. Amém. Você está sentindo a presença de Deus, irmãos? Isso aqui, irmãos, é cair no Espírito, viu? Fica tranquilo. Esses ensinamentos vão ser trazidos para a igreja. Não fica com medo não, irmãos. Isso aqui é cair no Espírito. Não é nada diabólico, não é nada demoníaco.
isso aqui depois de um dia de palavra é top de linha. Glória a Deus, irmão. Deixa o Espírito Santo agir. Vambora. E teu é o reino, e tu é a glória, acima de todo nome. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. O teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu se adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste vivo. És invisível e és invencível, inigualável, e hoje pra sempre reinará. E teu é o reino, e tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Aleluia! que tudo ele é. Labá, soria, labá. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é mais uma vez. Poderoso esse nome é. Será que você pode declarar isso em alta voz? Delabaxoria, labaxena. Poderoso esse nome é. Maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda Jesus aí, querido. Glória a Deus. Vamos dizimar.